Olá, meu nome é Marcos, eu sou médico psiquiatra, sou diretor aqui do Bairral e eu vim hoje aqui falar um pouquinho sobre ansiedade, principalmente a diferença entre a ansiedade patológica e a ansiedade considerada normal. Então, quando a gente vai falar de ansiedade, a gente está falando de uma ampla gama de sintomas, né? Eu tenho vários sintomas associados, então desde preocupação, medo, uma taquicardia, um aumento de pressão arterial, tremor, sudorese, às vezes uma sensação de morte. Então, tudo isso eu estou falando de ansiedade. Eu quero salientar principalmente dois sintomas, então medo e preocupação, que estão presentes em praticamente todos os transtornos de ansiedade. E quando a gente vai falar que a ansiedade ela é uma ansiedade normal e quando ela é uma ansiedade patológica. Então, primeira coisa é a gente pensar que a ansiedade ela pode ser normal. Então, a ansiedade ela é importante para nos motivar a fazer as coisas. Então, por exemplo, eu tenho uma prova. Então, se eu não tiver ansiedade, eu não vou estudar para essa prova. E ela começa a ficar patológica a partir do momento que ela passa de um determinado limite. E a partir desse limite, eu começo a ter algum tipo de prejuízo. Que pode ser um prejuízo no meu relacionamento, pode ser que eu comece a ficar muito irritado, eu não consigo trabalhar direito, eu não consigo me dar um branco, eu não consigo fazer a prova. Então, a partir desse momento, eu começo a falar que a ansiedade ela passa a ser uma ansiedade patológica. É claro que a definição de eu encontrar esse limite nem sempre é tão fácil assim. Às vezes é difícil e ele acaba dependendo de uma avaliação muito bem feita para eu definir qual que é esse limite. Quando a gente vai falar de transtornos de ansiedade, aí já pensando que a gente passou desse limite, eu vou ter alguns transtornos, entre eles transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade social, agorafobia e fobias específicas. E nós vamos falar um pouco desses transtornos. Quando eu falo de transtorno de ansiedade de forma geral, eu tenho mais ou menos que 1/3 da população tem algum transtorno de ansiedade durante a vida. E mais ou menos 1/5, 20% tem um transtorno de ansiedade, se a gente for considerar o transtorno de ansiedade atual. Se a gente avaliar todo mundo, a cada 10 pessoas que a gente vai avaliar, 2 vai ter algum tipo de transtorno de ansiedade. Falando nos transtornos de ansiedade de forma mais específica, o transtorno de ansiedade mais comum no adulto é o transtorno de ansiedade social, que é quando a pessoa tem ansiedade, preocupação, medo, principalmente de ter interações sociais. Então vai ser aquela pessoa que ela tem um medo, por exemplo, de falar em público, vai ter um medo de fazer algum outro tipo de interação, então falar com uma autoridade, falar com um chefe, às vezes fazer uma reclamação de algo que ela considera desagradável. Então, por exemplo, eu fui lá, comprei algo numa loja, ele veio com algum problema e eu vou lá e não consigo fazer essa reclamação, ou isso é muito difícil para mim. Um outro aspecto importante do transtorno de ansiedade social é que normalmente ele vem associado com uma avaliação negativa muito grande. Então eu acabo não falando em público porque eu acho que eu vou falar uma besteira, Então essa avaliação negativa é algo também bem importante. Uma outra coisa que pode acontecer é que a pessoa pode evitar interações sociais, Ou ela vai fazer com intenso sofrimento ou ela passa a evitar. Mas qual que é a diferença, já que a gente está falando também do que é normal, que é patológico, qual que é a diferença de timidez? A timidez normalmente é algo mais transitório, que acontece no início da nossa vida adulta, que a gente fazendo, isso vai passando. Normalmente a timidez ela não paralisa o indivíduo, ele não evita fazer a situação, Então essa é a grande diferença entre o transtorno de ansiedade social e a timidez. Então uma pessoa que ela for muito tímida, que ela começa a ter muito prejuízo, que ela não consegue fazer as coisas, provavelmente a gente está diante de uma pessoa com transtorno de ansiedade social, que ela pode ter gravidade até de ser mais leve, até de casos que são muito mais graves. Qual que é o tratamento? Qual que é a origem da ansiedade social? Quando a gente fala de transtorno mental de forma geral, ele sempre tem origem multifatorial. Então tem tanto origem biológica, quanto origem psicológica, quanto a questão ambiental relacionada a tudo isso. De maneira geral, todo transtorno psiquiátrico ele tem essa origem multifatorial. Uma outra coisa, como que a gente vai pensar em relação ao tratamento? Tratamento sempre a gente vai dividir em duas principais vertentes. Uma, que é o tratamento farmacológico com medicação, e um tratamento que é não farmacológico, que aí vem várias coisas, entre elas a principal, psicoterapia.
né? Então, no transtorno de ansiedade social é bem importante eu ter a psicoterapia. Outra coisa que é importante de tratamento não farmacológico, que aí inclui várias coisas, então uma atividade física para ansiedade, um hábito de vida saudável, alimentação adequada, tudo isso é importante, né? Uma pessoa com transtorno de ansiedade social ela vai precisar de um acompanhamento principalmente ambulatorial, tá? Uma outra coisa importante é sempre a gente avaliar se a ansiedade social não está comórbida a outro transtorno. Outros transtornos de ansiedade, então vamos falar um pouquinho do transtorno de pânico. O transtorno de pânico é normalmente caracterizado, ele é caracterizado principalmente por crises de ansiedades agudas que acontecem de forma espontânea e recorrente. Normalmente a pessoa não identifica um fator desencadeador. Diferentemente de outros, do transtorno, por exemplo, de ansiedade social ou fobia social, eu tenho como fator desencadeador a questão da interação social. No transtorno de pânico, não. Eu tenho ataques de pânicos de forma recorrente e de forma inesperada, sem um fator específico. E a pessoa ela passa a desenvolver um medo e uma preocupação de ter um novo ataque, né? Isso faz com que tenha uma mudança comportamental. Isso vai levar a um prejuízo. O que essa pessoa faz? Ela normalmente vai procurar um médico cardiologista, vai para o pronto-socorro, pensa que tem um infarto e, na verdade, ela tem um ataque de pânico. E como tem essa origem que ela é inesperada, sem um fator desencadeante, ela vai caracterizar, se ela tiver o medo, um transtorno de pânico. Isso acontece entre 4% e 5% da população durante a vida, entre 2% e 3% de prevalência atual. Também tem essa origem, que é uma origem multifatorial, que envolve vários fatores, e quando a gente vai pensar em tratamento, a gente vai falar também em tratamento que é tanto farmacoterapia quanto tratamento psicoterápico. Uma coisa importante quando a gente vai falar de transtornos de ansiedade, a prevalência dos transtornos de ansiedade, ele é mais em mulher do que em homem, né? Então, isso é importante a gente ficar atento, já que essa prevalência ela é maior. Um outro transtorno de ansiedade é o transtorno de ansiedade generalizada. Esse transtorno ele é caracterizado mais por uma ansiedade mais crônica, preocupação excessiva, ansiedade antecipatória, que dura pelo menos 6 meses e é associada a alguns sintomas físicos. Quais são esses sintomas? Insônia inicial, irritabilidade, dificuldade de concentração, que às vezes é aquele branco que a pessoa tem na cabeça e aí ela esquece de fazer determinadas coisas. Uma insônia, que é principalmente uma insônia inicial, então a pessoa fica ali pensando e não consegue dormir, né? Também é um transtorno que ele é mais prevalente em mulher, ele também acontece ali entre 5% e 6% da população, tem esse caráter crônico, então muitas vezes as pessoas não identificam que tem um transtorno e começam a acreditar que faz parte, inclusive, é um traço de personalidade dela e muitas vezes tem um tratamento, né? Eu consigo fazer o tratamento farmacológico e a pessoa melhorar dessas preocupações que são excessivas. Uma coisa que é interessante, às vezes a pessoa tem muita resistência em fazer o tratamento, né? Então, como ela acredita que isso é uma característica de personalidade dela, ela tem uma certa resistência em fazer o tratamento. Uma coisa, e é importante pensar que quando ela começa a fazer o tratamento, às vezes ela nem quer parar o tratamento, porque ela acaba melhorando bastante, né? E outra coisa que é importante a gente pensar é assim, às vezes a gente pensa muito, essa pessoa ela tem preocupação excessiva, ansiedade antecipatória, está pensando o que vai acontecer lá na frente. E parece, às vezes, quando a gente pensa muito o que vai acontecer lá na frente, parece que a gente está fazendo. E a gente não está fazendo. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho tempo nenhum, estou sempre irritada, etc. Começa a tratar e ela começa a perceber, nossa, o que será que aconteceu? Né? Parece que eu tenho mais tempo agora e às vezes não é. Às vezes é que o pensamento dela, aquela preocupação excessiva, isso melhorou. Né? Então, os transtornos de ansiedade, normalmente, eles têm um tratamento que é principalmente um tratamento farmacoterápico e geralmente em tratamento ambulatorial. Um ponto também importante a gente pensar é na comorbidade, né? Muitas vezes quem tem transtorno de ansiedade, mais ou menos entre 50% e 60%, também tem depressão. E aí também é importante a gente olhar. Por quê? Porque eu teria que fazer um tratamento da depressão e também do transtorno de ansiedade, olhando para o transtorno de ansiedade como um fator importante associado a essa depressão. E aí a depressão ela pode ficar mais grave.
né? Então, pessoas com transtorno de ansiedade, por exemplo, têm mais risco e é um fator de ideação suicida, de comportamento suicida, de tentativa de suicídio. Então, é importante a gente estar olhando também a comorbidade, né? E olhar para a indicação. E aí a gente vai olhar, não, caso ele é mais grave, passou a ter comorbidade, eu vou ter que tratar o transtorno de ansiedade, mas também vou ter que tratar a depressão. E aí eu vou ter que olhar o que eu tenho na minha rede que eu posso dar suporte a isso também, né? E muitas vezes eu acabo precisando também de uma internação quando eu tenho esse risco iminente relacionado, por exemplo, à associação com ideação suicida. Então, acho que é isso.